um pouco mais sobre essa situação, sobre essa demora para remover a aeronave da pista e outras coisas mais aí envolvendo o aeroporto de Congonhas, com um especialista no assunto, especialista em trânsito aéreo, o Adalberto Febeliano, que está com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Adalberto, obrigada pelo seu tempo com o nosso ouvinte. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Ana Paula. Sempre uma enorme satisfação poder conversar com vocês da Rede Bandeirantes. Adalberto, a primeira coisa que chamou muita atenção de todos, e até o Joel questionou isso bastante aqui, foi a demora para que essa aeronave pudesse ser removida e a pista novamente liberada para voos. Esse é um procedimento que é padrão? É um procedimento que é ultrapassado? Como que você vê a maneira como esse acidente, né, como lidaram com esse acidente ali no aeroporto de Congonhas? Isso depende muito, Ana Paula, do tamanho dos danos ao trem de pouso. Tá? Se os danos foram de pequena monta, você consegue rebocar o avião com facilidade em cima do próprio trem de pouso. Mas como você mesmo estava relatando agora, se o pneu estourou, se a roda entrou em contato com a pista, se a roda foi raspando ao longo da pista, você certamente tem uma erosão da roda, isso vai estragar a roda, vai estragar o trem de pouso. Aí você não consegue mais rebocar o avião. Você precisa ter algum tipo de plataforma para colocar o avião em cima para poder movimentá-lo. Você não necessariamente tem essa plataforma imediatamente disponível. Então pode acontecer de demorar um pouco mais para retirar o avião da pista. Mas esse é um procedimento que, ao seu ver, pode ser ampliado, pode ser melhorado? Porque, assim, imagino que todo tipo de acidente, incidente, ocorrência tem que ser pensado por quem administra um terminal. Inclusive uma coisa desse tipo, um avião ter que ser rebocado. Há alguma maneira que poderia ser pensada para que esse avião fosse retirado de lá de uma maneira mais rápida, para evitar esse efeito cascata que a gente está vendo hoje? Não, Ana Paula, muito difícil, porque cada avião precisa de um ferramental específico. Né? Você não tem um equipamento que sirva para qualquer tipo de avião. Depende do peso do avião, depende da configuração do trem de pouso. Você deve lembrar que houve um acidente uma vez no aeroporto de Viracopos, um DC-10 também sofreu um acidente quando pousou. Foram 8 dias para conseguir tirar o avião e liberar a pista. Então, realmente, quando acontecem esses tipos de acidentes, é sempre um pouco mais complicado você poder liberar o aeroporto novamente. Agora, Adalberto, é claro que a gente não vai fazer aqui um jogo de adivinhação, é difícil também de opinar com certeza, porque o caso já está sendo até investigado, mas um avião ter o pneu estourado dessa maneira não é uma coisa que a gente vê todo dia, né? E, geralmente, o que leva a um incidente como esse? Costuma ser uma falha na operação da máquina do avião, algum problema na pista? O que costuma ser mais comum para causar uma situação como essa? Esse tipo de ocorrência normalmente acontece na operação da aeronave. Né? As causas que podem levar a isso normalmente envolvem treinamento de pilotos, normalmente envolvem condições meteorológicas. Ali no aeroporto de Congonhas é muito comum na pista em que houve esse acidente, quando você vem da região da Bandeirantes e está pousando da Bandeirantes para Moema, normalmente ali você tem um problema de ventos cruzados perto da cabeceira que às vezes desequilibram um pouco os aviões, mas isso as investigações é que vão ter que dizer exatamente o que foi que aconteceu. Agora, acho que é importante a gente ver o que a gente pode tirar de lição também disso que aconteceu no domingo, né, Adalberto? Porque a gente já teve outros acidentes, infelizmente trágicos, no aeroporto de Congonhas. Desde então, melhorias na pista foram feitas. Uma área de escape foi implantada nas 2 cabeceiras do aeroporto, né, recentemente. Exato. O que a gente tira de lição do que aconteceu nesse fim de semana? As lições vêm muito com essa investigação. Né? Quais foram as condições que levaram a esse acidente? Não dá para a gente poder, assim, de antemão, dizer o que é que pode ter acontecido. No restante, já existem, nas 2 cabeceiras das 2 pistas, áreas para desaceleração de aviões, se houver necessidade. Agora, pelo que a gente pode perceber, né, inclusive, o avião estava com muito pouca energia quando chegou ali no final, ali na taxiway, tanto que ele parou simplesmente numa vala de drenagem
de águas pluviais, né? Então ali realmente não houve um risco maior ou não houve risco de um acidente de maiores proporções, porque realmente até em função do tamanho do avião, do peso do avião, houve possibilidade de dissipar a energia mesmo dentro da pista e do que ele já percorreu ali, da grama e da taxiway. Então, eu ia perguntar, inclusive, dessa parte gramada para o senhor, como uma pessoa que não entende de nada de segurança aérea, por isso que a gente vai atrás de um especialista como o senhor para explicar isso aqui para a gente, para o nosso ouvinte. Essas áreas de escape, que são áreas que ajudam na frenagem do avião, caso o avião não pare, né? Estão nas cabeceiras, nas pontas, e não nas laterais. Nas laterais, a gente tem essa área gramada que, inclusive, foi invadida por esse avião. Dá para colocar a área de escape também nas laterais? Isso é um procedimento em aeroportos mais modernos, mais novos? Como que isso funciona? É possível você colocar, Ana Paula, mas não faz muito sentido, né? Porque o que acabaria acontecendo é que você precisaria impermeabilizar uma área gigantesca e aí então você perderia a absorção natural das chuvas. Você teria volumes muito maiores de águas pluviais para você coletar e essas águas correriam pelo aeroporto, você teria outros tipos de problema. Todos os aeroportos do mundo, se você for olhar, todos eles têm áreas verdes em volta da pista, normalmente gramados. Esses gramados têm condições que esses gramados têm que atender, a grama não pode ficar alta demais, nem baixa demais, que é para evitar a proliferação de aves no entorno do aeroporto. Então, o gramado é o mais comum em aeroportos por todo o mundo. Caramba. Bom, agora para a gente fechar, uma outra questão envolvendo esse tipo de aeronave, Adalberto. Esse incidente no final de semana levantou de novo a discussão sobre o uso de terminais com porte e com a movimentação de Congonhas, o segundo mais movimentado do país, por aeronaves de pequeno porte, que, segundo a ABAR, inclusive, a associação que representa, né, essas empresas de voos comerciais, aeronaves que poderiam ir para aeroportos menores e não haver uma divisão tão grande da mesma pista, do mesmo espaço, da mesma operação entre esses tipos de aeronave. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso e também como que isso costuma funcionar em aeroportos mais modernos. Lembrando que ano que vem, Congonhas vai ter uma ampliação significativa da quantidade de voos, né? Então, tudo isso tem que ser discutido para que a gente inicie essa operação maior, mais volumosa, com segurança, né? Eu não vejo nenhum motivo pelo qual você deveria tirar qualquer tipo de aeronave de Congonhas. Você até poderia discutir se fossem aviões monomotores, aviões a hélice, que são muito mais lentos do que os jatos, você até pode ter algum problema no fluxo de aproximação. Mas quando você está falando, nesse caso de um jato, ele se aproxima e decola exatamente na mesma velocidade dos jatos comerciais. Então, eu particularmente não vejo nenhum motivo e são pouquíssimos aeroportos no mundo que são exclusivamente para aviação comercial, tá? E mesmo esses que são exclusivamente para aviação comercial, e o primeiro que me vem à mente aqui é o aeroporto de Londres, né, Heathrow, mesmo nesse aeroporto você ainda pode operar com aviões executivos, desde que você faça reserva antecipada. Eu acho que, pelo menos a minha visão, não faz sentido você querer segregar os tráfegos. Ter mais aeroportos na cidade de São Paulo é uma necessidade. Existe um documento do governo federal, o Plano Aeroviário Nacional, que já foi emitido há 3 anos atrás, e esse plano já indica a necessidade de um terceiro aeroporto de grande porte na cidade de São Paulo. Obviamente não é para o tráfego aéreo de hoje, mas é para o tráfego aéreo de daqui a 10, 15 anos. Então nós precisamos de mais capacidade aeroportuária em São Paulo, e nenhuma dúvida com relação a isso. Mas não me parece adequado que você faça esse tipo de solução, né, assim, artificial, especialmente porque os aeroportos que têm menos movimento, os aeroportos menores, não necessariamente têm o mesmo tipo de equipamento de auxílio a voo que tem no aeroporto de Congonhas. Então isso também tem que ser levado em consideração. Entendido. Bom, deixa eu agradecer ao Adalberto Febeliani, especialista em trânsito aéreo. Obrigada pelo seu tempo, pelos esclarecimentos aqui ao ouvinte da Rádio Bandeirantes.
Eu que agradeço a oportunidade, Ana Paula. Valeu, até mais. Boa Boa tarde.